Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Estamos alegres e felizes porque o Senhor, nesta noite, uma vez mais, nos concedeu neste lugar, mas essa tão grande oportunidade para assim estarmos adorando a sua face, louvando, glorificando ao seu santo nome na beleza da sua santidade. E você, meu amado, minha amada, que neste momento está também ao alcance da minha voz no templo, ao redor do templo, através deste canal do YouTube, o Templo no seu lar, não seja diferente na sua vida, e uma vez mais também o Senhor possa estar falando de uma maneira especial ao seu coração, porque na verdade o propósito desse trabalho é levar o templo aonde quer que você esteja. Então somente você entenda que faz parte dessa igreja, faz parte deste povo que clama e que adora ao Santo de Israel. E se assim você também, meu amado, minha amada, nessa noite, desejar no seu coração estar dobrando o seu joelho, apresentando a sua vida diante do Senhor, assim como faremos aqui, diante desse santo altar, e não seja diferente na sua vida, que com certeza o mesmo Deus que se faz presente nesse lugar é o mesmo Deus que nessa noite também vai se fazer presente aí, neste local onde você se encontra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos assim estar dobrando o nosso joelho e tirando o período de oração em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
mãos, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, na Tua presença em oração nessa noite deste dia, Pai, este Teu humilde servo entra a clamar pela Tua graça e infinita misericórdia, para que uma vez mais nessa noite o Senhor possa falar de uma maneira especial aos nossos corações. Pai, tome suas mãos, o Parque Suécia, o município de Belfor Roxo, o Estado do Rio de Janeiro, essa nação brasileira. Pai querido, Pai amado, tome suas mãos, Pai querido, a Rua Monte do Monte, Cororó, Dona Afra, a cada rua dessa comunidade, a cada pessoa, Pai, que entra e sai nessa comunidade, que possam ser alcançados pela sua santa, grandiosa, infinita graça e misericórdia, venham ser transformados através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, e assim possam se tornar filhos seus. Pai, tome suas mãos o templo da Igreja Pentecostal Missão de Deus, Ministério Mensageiro de Cristo, a vida de cada membro, obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionário, missionária, reverendo, bispo, apóstolo, pastor e pastora, dizimista, ofertante, enfim, Pai querido, a cada pessoa que está inserida nesta obra, direto e diretamente, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, tome suas mãos, Pai querido, a nossa vida, a qual já nos fazemos presente neste lugar. Pai querido, Pai amado, a cada vida, a qual possa estar a caminho deste lugar. E nessa noite, ó Pai, uma vez mais, o Senhor nos conceda mais essa tão grande oportunidade para adorarmos a Ti, Pai, em mais um culto abençoado, avivado, conduzido e dirigido pelo Teu Espírito Santo. É o que Te pedimos, ó Pai, nessa noite. Nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Vamos assim, já nessa oportunidade, estarmos meditando na palavra do Senhor. Palavra essa que encontra-se no Salmos de número 109, versos 1 em diante, nos diz as Santas Escrituras: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do fraudulenta, a boca fraudulenta estão abertas contra mim, tem falado contra mim
com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, o louvor e toda a nossa adoração. Vamos já nessa oportunidade estarmos adorando ao nosso Deus com o hino da harpa de número 1, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Perseguidor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, o louvor e toda a nossa adoração. Estamos alegres e felizes porque uma vez mais o Senhor nos concedeu mais essa tão grande oportunidade neste lugar. E nos Salmos de número 109, versos 4, nos diz a palavra do Senhor: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração.
deram-me mal pelo bem, e o ódio pelo meu amor. Põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, a glória, o louvor, toda a nossa adoração. Vamos continuar adorando ao Santo de Israel com o hino da harpa. Louvado seja Deus, de número 28, para a glória de Deus Pai. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum Salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a sua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja sua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar. Seda espinhosa ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glórias a Deus. Deus vai te guiar, meu irmão, Deus vai te guiar, minha irmã. Tão somente deixa-se ser conduzida pelo Senhor Jesus. E ainda nos Salmos de número 109, versos 7, nos diz a palavra do Senhor: quando for julgado, sai condenado em pecado, e se lhe torne a sua oração. Seja poucos os seus dias,
e outros tomem o seu ofício. Seja órfão os seus filhos e viúva sua mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista está clamando a Deus para que Ele possa o livrar das suas aflições e da perseguição dos ímpios que têm se levantado contra Ele. Louvado seja Deus. E o nosso Deus, Ele é justo. Não somente foi justo para com o salmista, como o mesmo Deus, meu amado, minha amada, Ele é justo na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Então somente nós venhamos confiarmos no Senhor, esperarmos no Senhor no tempo certo, no momento certo. Ele há de se levantar em nosso favor e com certeza nos dará a vitória para a glória de Deus Pai. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o hino da harpa de número 15, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, em Jesus. Foi ali pela fé
que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, o louvor e toda a nossa adoração. Nessa noite, uma vez mais, o Senhor já nos concedeu esta tão grande oportunidade para que estarmos uma vez mais buscando a sua face, louvando e glorificando ao seu santo nome, porque sabemos, louvado seja Deus, e reconhecemos que o nosso Deus, Ele sempre foi e sempre será digno de toda a honra, glória, de todo o louvor e de toda a nossa adoração. E nessa noite, com essa alegria, eu já quero, nessa oportunidade, estar saudando a amada igreja com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. E você, meu amado, minha amada, que neste momento está ao alcance de nossa voz, através deste canal do YouTube, o Templo no seu lar, sinta-se também nessa noite abençoado, agraciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele é, louvado seja Deus, aquele que na verdade Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E se assim nós entendermos, e se assim nós recebermos, louvado seja Deus, dessas maravilhas, será para nós uma bênção em nossas vidas. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Quero assim também, já nessa oportunidade, já está convidando a amada igreja, louvado seja Deus, para abrirem as vossas Bíblias, louvado seja Deus, no livro, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo, louvado seja Deus, escreveu o evangelista Marcos. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, o capítulo de número 1, o versículo de número 40. Louvado seja o nome santo do Senhor, para a glória de Deus Pai. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, na Tua presença, ó Pai, em oração, clamamos, ó Pai, pela Tua graça, infinita misericórdia,
para que nessa noite, uma vez mais, o Senhor venha enviar da tua palavra a nossa mente, o nosso coração, use os nossos lábios, ó Pai, para que nessa noite venhamos proferir tão somente aquilo que for direcionado, Pai querido, pelo Teu Espírito Santo. Abra nessa noite o ouvido espiritual da Tua igreja. Prepara, Pai, o coração da Tua igreja para receber da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, o capítulo de número 1 e o versículo de número 40, está escrito: aproximando-se dele, um leproso, que, rogando-lhe, pode-se, pondo-se de joelho diante dele, e dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos, louvados seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel, diante de uma palavra, louvado seja Deus, que nos leva a refletirmos acerca dessa palavra e até mesmo entender melhor o propósito, o qual o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo a este lugar. Ele enviou com um propósito, louvado seja Deus, para resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai. E sabemos que havia, louvado seja Deus, também uma promessa de Deus, uma palavra profética, a qual Ele mesmo falou que enviaria, louvado seja Deus, o seu Filho amado Jesus Cristo em forma de homem, nascido de uma mulher, para cumprir com esta profecia. E assim se cumpriu. E agora o Senhor Jesus, Ele dando seguimento ao seu ministério terreno, após o Senhor ter realizado alguns sinais e algumas maravilhas, porque nós entendemos, louvado seja Deus, principalmente neste capítulo de número 1, aqui nós já encontramos logo de cara, após o Senhor ter feito a convocação ou a vocação dos primeiros apóstolos, que fomos todos, louvado seja Deus, nós entendemos que logo no versículo de número 21, ele ali já curou o endemoniado de Cafarnaum. E logo a seguir, louvado seja Deus, quando chegou na casa de Pedro, a casa a qual ele ali ficou muitas vezes, e bem dizer quase que em todo o seu ministério terreno, ele morou mais na casa de Pedro do que em outro lugar. Louvado seja Deus, porque quando ele não estava na casa de Pedro, ele estava em missão com os apóstolos fazendo a obra. Então ele já havia curado em Cafarnaum este endemoniado.
E chegando na casa de Pedro, louvado seja Deus, ele também curou a sogra de Pedro. Louvado seja Deus, a qual para muitos ali já estava até mesmo morta. Mas aonde o Senhor Jesus chega, louvado seja o nome santo do Senhor, chega a vida. Então, independente, louvado seja Deus, da sua situação, do momento o qual você possa estar atravessando na sua vida, se você tão somente abrir o seu coração, permitir que o Senhor Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, com certeza também Ele vai reviver aquilo qual possa estar morto na sua vida pessoal ou espiritual, para a glória de Deus Pai. E seguindo o Senhor Jesus em sua trajetória ministerial, louvado seja Deus, sabemos que ali, quando ele estava caminhando ainda em Cafarnaum, louvado seja Deus, porque ele fez muitas curas ali e muitas maravilhas. Mais à frente também sabemos que quando ele chega na casa de Pedro, ele realiza uma grande obra, uma obra maravilhosa, que foi aquela obra a qual ele curou, louvado seja Deus, o paralítico, louvado seja Deus, de Cafarnaum, porque ali sabemos que alguns amigos, louvado seja Deus, sentindo, louvado seja Deus, ali a dificuldade daquele amigo, sentindo a tristeza que aquele amigo tinha no seu coração por estar naquela situação, Jesus também o curou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os 4 amigos que se colocaram em disponibilidade para ajudar aquele amigo que estava passando por um momento difícil, isso depois. Mas aqui, nesse caminho, Jesus, ele é parado por este homem, um homem que estava leproso, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele avistou a Jesus, louvado seja Deus, ainda de longe, ele colocou-se de joelho diante dele e dizia: se queres, bem pode limpar-me. Ou seja, ele falou: Senhor, se o Senhor quiser mudar o quadro da minha vida, Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha situação, o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade para fazer isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E entendemos através do versículo de número 41 que Jesus parou e deu atenção àquele homem. E quando, louvado seja Deus, eu, você, meu amado, nós clamamos ao Senhor, se nós clamarmos de todo o nosso coração, com sinceridade ao nosso Deus, Ele para nos ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz o versículo de número 41: e Jesus, movido de grande compaixão, Jesus, ele se colocou no lugar daquele homem. Ele se condoeu, ele sentiu compaixão, ele sentiu pena. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. Louvado seja Deus. Por que Jesus falou quero ser limpo? Porque aquele homem, quando chegou diante de Jesus, a palavra dele foi: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Louvado seja Deus. Ele falou: Senhor, eu não vim aqui para determinar, eu não vim aqui para obrigar. Louvado seja o nome santo do Senhor.
mas eu vim aqui para pedir, para clamar, para suplicar. Se o Senhor quisesse realizar na minha vida, louvado seja Deus, esse grande milagre, eu creio, Senhor, que o Senhor pode. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus olhou no coração daquele homem, louvado seja Deus, aonde diz que ele teve grande compaixão daquele homem. E ele falou: eu quero ser limpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o versos 42 diz: e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus ordena a meu favor, a seu favor, louvado seja Deus, o milagre, mediante a necessidade que tivermos e mediante a vontade de Deus, o milagre acontece instantaneamente, imediatamente. Louvado seja Deus. E quando esse homem recebeu desse milagre, e este homem, louvado seja Deus, ficou limpo, versos 43, Jesus o advertiu, e advertindo severamente, logo despediu. Jesus advertiu como? Louvado seja Deus. Versos 44. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso, né? Ele, em todos os momentos, em tudo que ele fazia, ele sempre glorificava o nome de Deus. Porque Jesus sempre deixou claro para os religiosos, para os escribas, para os fariseus, para os sacerdotes, louvado seja Deus, da época, que ele não veio para mudar a lei de Deus. Ele não veio contradizer a vontade de Deus, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente entende isso quando Jesus estava vivenciando os seus últimos dias de vida nessa terra, ao término do seu ministério terreno, quando ele já estava ali no Monte das Oliveiras, aguardando pelo momento final, que ele sabia que ali ia se manifestar o traidor, Judas Iscariote. Louvado seja Deus. E ali ele já tinha orado ao Pai, já tinha apresentado a sua vida diante do Pai. E entendemos que ali naqueles momentos de oração que ele teve diante do Pai, ele muito se angustiou ao ponto de suar gotas de sangue. Louvado seja Deus. Grande foi a angústia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não é indiferente na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por situação tão complicada, tão difícil, a qual nós olhamos, não conseguimos ver uma solução, nós nos angustiamos. Então, angustiarmos, independente de sermos servos de Deus ou não, é normal para o ser humano. E ainda que sejamos servos de Deus, nós podemos até mesmo passar por este momento, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando no seu ministério terreno, ele passou por isso. Porque ele, sendo Deus, o Filho de Deus, ele viu o que estava preparado para ele. Ele sabia tudo que ele ia passar, todo o seu sofrimento, toda a sua humilhação, todo o escárnio, todo o desprezo que ele ia passar por aqueles os quais ele havia realizado na vida deles grandes sinais
prodígio e maravilha. O mesmo povo que louvou o nome do Senhor, que falou: Santa, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo, louvado seja Deus, que lá na frente, no momento do julgamento do Senhor Jesus, eles vão negar a Jesus, escolhendo a Barrabás. Louvado seja Deus. E entendemos que neste momento Barrabás, ele representa a figura do próprio diabo, porque há pessoas que muitos foram beneficiados por Deus, muitos receberam de Deus, viu sinais, prodígios e maravilhas em suas vidas, direcionados por Deus, mas quando chegou na hora de tomar uma decisão, de assumir um compromisso sério para com Deus, para servir a Ele em espírito e verdade, essas pessoas, ao invés de escolher o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles escolheram fazer a vontade do diabo. Eles escolheram o próprio diabo. Foi o que aconteceu ali no meio daquela multidão. O povo, ao invés de escolher o Senhor Jesus, eles escolheram Barrabás, que representava a figura do próprio Satanás na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus sabia que ele ia passar por esses momentos difíceis da sua vida, mas ele estava preparado. E mesmo assim, ele orou ao Pai e ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for da sua vontade que eu deva. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus falou: eu estou pedindo, Pai, porque eu estou vendo a dificuldade, o sofrimento que eu vou passar, mas que não seja, Pai, conforme a minha vontade, mas que seja a sua vontade, porque aqui vim para fazer a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali sabemos que era necessário ele assumir o nosso lugar, porque na verdade, quando ele passou por todos aqueles sofrimentos, ele não passou por merecimento, ele não passou por pecado, por iniquidade, não. Ele passou para assumir o meu, o seu, o nosso pecado, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. É por isso que o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele fala no seu livro: o cardil que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e em suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Ele assumiu o meu, os seus, nossos pecados. É por isso, louvado seja Deus, que nós temos que nos esforçarmos para estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Louvado seja Deus, não por obrigação, mas sim por gratidão, porque é a única maneira que temos para agradecer todas as maravilhas que o Senhor realizou em nosso favor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. E ali, louvado seja Deus, Jesus falou: vai lá e mostra-te ao sacerdote. Louvado seja Deus, para que seja testemunho da sua purificação. E ali você faça o sacrifício, cumpra-se o voto qual você tem a cumprir diante do Senhor, do altar do Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Mas sabemos, louvado seja Deus, que aquele homem, ele não conseguiu, louvado seja Deus, guardar, louvado seja Deus, aquelas maravilhas que foram realizadas na sua vida. Louvado seja Deus. E o versos 45 finaliza esta palavra devocional, que diz assim: mas tendo ele saído,
começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, e de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugar deserto, e de todas as partes iam ter com ele aquele homem. Louvado seja Deus, ainda que ele foi no templo, se apresentou no templo ao sacerdote para que fosse liberado, porque era necessário, louvado seja Deus, ele fazer isso para que ele pudesse ser novamente integrado à sociedade e até mesmo à sua família, aos seus familiares. Mas ele não parou por aí não. Ele tornou-se um grande missionário, um grande evangelista. Ele pregou a palavra e começou a divulgar as maravilhas que o Senhor havia realizado na sua vida. A pergunta nessa noite é, finalizando essa palavra devocional: será que nós temos dado testemunho das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida? Será que nós temos divulgado, louvado seja Deus, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós temos dado testemunho de quem é esse Jesus que nós servimos, que adoramos a Ele e que anunciamos a sua palavra? Será que nós temos dado testemunho ou temos apenas guardado para nós aquilo que recebemos de Deus? Louvado seja Deus, porque se nós formos fiel ao nosso Deus, se nós realmente formos gratos ao Senhor, como aquele louvor que tem da harpa cristã, mais grato a ti eu quero ser. Porque se nós realmente reconhecermos que temos que ser gratos ao Senhor, nós vamos anunciar todos os dias as maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, até mesmo esse fôlego de vida, porque se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nessa noite não estaríamos aqui reunidos falando das maravilhas do Senhor. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar falando de uma maneira especial ao meu, ao seu, ao nosso coração, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele merece, louvado seja Deus, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. A cada dia nós temos que ser gratos a Ele, a cada dia nós temos que nos lançarmos aos seus pés. O hino da harpa de número 77 é bastante sugestivo para este momento. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode instruir o que está a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar.
maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, se o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, louvor, toda a nossa adoração. Quando tudo nós deixarmos no altar do nosso Deus, aí nós realmente veremos que o Senhor tem poder. Louvado seja Deus. Quero também, já nessa oportunidade, estar convidando a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 3, versos 7 em diante. Estaremos meditando nessa palavra e através da mesma ofertando e dizimando para a casa do nosso Deus. Glórias a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor, capítulo de número 3, versos 7 do profeta Malaquias, está escrito: e desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus, e desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ao Senhor fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há o memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei como o homem poupa seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Louvado seja Deus. Estamos, louvado seja Deus, uma vez mais, diante de uma palavra que nos leva nessa noite ao entendimento que não devemos dar nem pagar, mas devolvermos ao Senhor 10% de tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. E sabemos que se assim fizermos, o nosso Deus, Ele há de abrir a janela dos céus, derramar sobre nós bênção sem medida, toda sorte de bênção, no sentido material e no sentido espiritual. E a seguir, o nosso Deus nos garante que Ele mesmo repreenderá o devorador, para que jamais o devorador venha consumir o fruto daquilo qual Ele já nos abençoou. Ou seja, se formos fiel ao nosso Deus, muito mais é Ele para conosco. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Vamos estarmos adorando ao Senhor, enquanto assim ofertamos e dizimamos para a casa do nosso Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual
dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, meu Jesus, necessita mais de ti. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, na Tua presença em oração nessa noite, neste dia. Pai, este Teu humilde servo clama pela Tua graça e infinita misericórdia, para que uma vez mais, Pai querido, nessa noite, o Senhor venha trabalhar de uma maneira especial, Pai querido, na nossa mente, no nosso coração. Toma, Pai, em Tuas mãos, a cada dizimista, a cada ofertante da Tua casa, a cada pessoa, Pai, que ofertou, dizimou no templo, a cada pessoa, Pai, que ofertou e dizimou através deste canal no YouTube, o templo no seu lar, através do QR Code, através desta chave Pix. Abençoa, Pai, essa pessoa, prospera essa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, Deus fiel, estamos alegres e felizes, porque o Senhor, uma vez mais nessa noite, nos concedeu mais essa grande oportunidade de aqui estarmos na casa do Senhor, buscando a sua face, louvando e glorificando ao seu santo nome. Quero assim, nessa oportunidade, uma vez mais, a você, meu amado, que está no templo, ao redor do templo, está nos ouvindo através deste canal do YouTube, o Templo no seu lar, eu quero estar vos saudando com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos felizes, estamos alegres, porque na verdade, quando aqui chegamos, o nosso Deus já estava e Ele permanece neste lugar. Aleluia. Quero assim também, já nessa oportunidade, estar convidando a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, o capítulo de número 15, versos 1 em diante. Louvado seja Deus, aonde nessa noite estaremos meditando em alguns versículos da palavra do Senhor.
Soberano Deus eterno, Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração nessa noite deste dia, Teu humilde servo clama, Pai, pela Tua graça e infinita misericórdia, que só venha neste momento, ó Pai, enviar da Tua palavra a minha mente, ao meu coração, hoje os meus lábios, para que eu venha proferir não somente aquilo que for direcionado pelo Teu Espírito Santo. Abra nessa noite, Pai querido, Pai amado, o ouvido espiritual da Tua igreja. Prepara, Pai, o coração da Tua igreja para receber da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Quero assim, nessa oportunidade, uma vez mais, estar convidando a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, versos 1 em diante. Estaremos meditando em alguns versículos desta palavra, onde cremos que nessa noite o nosso Deus, Ele há de falar grandemente ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: e chegava-se a Ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eles lhe propõem estar, e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quem que é o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e acha-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Louvado seja Deus, ou seja, com alegria. Estamos, louvado seja Deus, diante de uma palavra a qual o Senhor Jesus, Ele propõe aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo ali uma parábola. Por que que o Senhor Jesus propôs esta parábola aos ouvintes da palavra? Porque ali entre os que estavam ouvindo a palavra de Deus, também estavam os questionadores, estavam os murmuradores, estavam aqueles que eram sempre contrários à palavra de Deus e à vontade de Deus. E eles não conseguiam, e ainda hoje alguns não conseguem entender a forma que Deus trabalha, a forma que Deus opera. Louvado seja Deus. Porque o homem natural, ele julga de forma natural. Mas o homem espiritual, ele julga de forma espiritual. E quando nós julgamos de forma espiritual, nós cumprimos, louvado seja Deus, o que nos propõe o Reino de Deus. Louvado seja Deus. Não julgarmos para que não venhamos sermos julgados. Não condenarmos para que não venhamos sermos condenados.
Porque muitas das vezes, louvado seja Deus, nós até utilizamos da palavra que o próprio Senhor nos deu em oração. Louvado seja Deus, que está em Mateus 6, quando ali o Senhor, ele ensina os discípulos a orar, quando eles falam: Senhor, os discípulos de João Batista, eles oram. Mas Jesus fala: eles oram porque não me têm com eles, mas vocês me têm, então não tem necessidade de orar. Louvado seja Deus. Mas tudo bem, eu vou ensinar vocês a orar. Vocês querem aprender a orar também? Então ali o Senhor ensina os discípulos a orar. E a oração que o Senhor ensina a eles é o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, louvado seja Deus, ele é condicional. Quando nós apresentamos a nossa oração e a nossa petição a Deus, essa oração e essa petição, ela é condicional. Mediante aquilo que fizermos é o que vamos receber. Louvado seja Deus. Eu não entendi, pastor Geraldo, eu vou tentar te explicar. Porque nós iniciamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Será que nós temos realmente feito a vontade do Senhor? Aí nós prosseguimos: assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o Senhor, ele cuida dos seus servos. Ele cuida daqueles que servem a Ele, que buscam a Ele e que confiam e esperam nele a provisão. Aí vem: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí o importante é o que nós falamos agora, após Ele ter cuidado de nós, após Ele ter nos alimentado. Aí nós pedimos algo a Deus, o que toda a humanidade pede, mas nem toda a humanidade está pronta para cumprir a regra desta petição. Quando nós falamos: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós queremos que o Senhor Jesus perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas a pergunta é nessa oração: será que realmente nós temos feito isso? Ou apenas estamos pedindo a Deus que nos perdoa? Agora, será que nós temos sensibilidade espiritual para perdoar aqueles que nos maldizem, para perdoar aqueles que nos perseguem, que nos apontam, aquele que nos julga, aqueles que nos questionam? Louvado seja Deus. Será que nós estamos prontos para perdoá-los? Porque se nós perdoar a essas pessoas, aí esta oração, ela será realmente real nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Por isso eu falo, a palavra de Deus, ela é toda condicional. Louvado seja Deus. Para recebermos, nós temos que dar, temos que cumprir aquilo que diz a palavra do nosso Deus. Então, louvado seja Deus, Jesus, ele estava ali ensinando a palavra de Deus. Mas entre aqueles que estavam ouvindo havia, como já falei, os questionadores, os murmuradores, os acusadores, aqueles que julgam, que falam mal, que criticam. Eles estavam lá. E eles perceberam as pessoas que estavam ali diante de Jesus. Louvado seja Deus. E eles quiseram até mesmo julgar o Senhor, ou colocar, louvado seja Deus, em dúvida a sua divindade.
divindade, como Deus e como Filho de Deus. Louvado seja Deus. Olha o povo que chegava. E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir, para o ouvir. Então, os publicanos, pecadores, nessa época, eram pessoas desprezadas pelo judeu. O publicano, louvado seja Deus, para ele, segundo a palavra do judeu, não tinha jeito, não tinha salvação, ele não merecia o reino de Deus. Aí Jesus está pregando para essas pessoas, a qual o judeu natural acha que eles não têm direito ao reino, somente eles, porque eles se acham santos, santos, santos. Louvado seja Deus. Aí agora eles veem Jesus pregando para essas pessoas. Louvado seja Deus, para os pecadores e os publicanos. Aí os fariseus, que é os murmuradores, e os escribas, que é os questionadores, segundo essa palavra que está no versículo de número 2, o que eles fizeram? Eles murmuravam, louvado seja Deus, e dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus, ele estava não somente pregando a palavra àquelas pessoas que tinham necessidade de ouvir e receber da palavra, como ele também se familiarizou com eles. Não que Jesus se colocou como eles, mas Jesus quis dizer para eles o seguinte: olha, se vocês realmente se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, e realmente fizerem a vontade do Pai, há salvação para vocês, há solução para vocês. Mas com isso, louvado seja Deus, os fariseus e os escribas, ao invés deles louvar a Deus e glorificar por aquela obra maravilhosa que o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, estava fazendo, eles questionaram. E muitas das vezes nós, como servos e servas do Senhor, fazendo a obra do Senhor, nós somos julgados, apontados, quando nós às vezes dialogamos com determinadas pessoas. Aí aqueles que passam, que se acham santos, os fariseus da atualidade, os escribas da atualidade, aqueles que acham que sabem tudo, louvado seja Deus, e que está acima de todos, eles questionam: ah, mas se o pastor Geraldo soubesse quem é aquele cidadão, quem é aquela cidadã, ele não estava conversando com eles. Não, é com essas pessoas que nós temos que conversar, para que eles possam entender, louvado seja Deus, qual é o verdadeiro plano de Deus. Qual é o verdadeiro plano de Deus para o pecador, para o transgressor? É salvá-lo. Mas como é, louvado seja Deus, que essa palavra, ela vai se cumprir, ou vai chegar ao ouvido, ao coração do pecador, do transgressor, se nós, como servos e servas do Senhor, não nos dispormos a fazermos a obra de Deus, a pregar para essas pessoas a palavra de Deus, dando a eles também a oportunidade do arrependimento. Porque Jesus, louvado seja Deus, ele veio para todos. E nesta mensagem, Jesus vai falar claramente acerca desse negócio. Louvado seja Deus. E eles questionaram e murmuraram. E agora no versos 3, Jesus fala: e eles lhe propôs esta parábola. Aí Jesus falou: olha, eu vou trazer para vocês uma parábola, ou seja, uma suposição. O que vocês acham?
Louvado seja Deus. Se está certo ou se está errado, eu vou falar para vocês. Aí Jesus começou a trazer para aqueles murmuradores, os questionadores, uma forma deles entenderem realmente o propósito do qual ele veio a este mundo. Aí Jesus agora ele fala sobre uma seguinte palavra: quem é o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e acha-la. Louvado seja Deus. Aí Jesus falou assim: olha só, vocês são homens naturais, vocês são pastores, apacentadores de ovelhas. Louvado seja Deus. Então eu vou fazer uma pergunta. Vocês têm um rebanho de 100 ovelhas. Se uma dessas ovelhas se perder e vocês notarem que está faltando ela, vocês não vão deixar 99 em um determinado lugar e vai sair à procura desta ovelha que se perdeu? Ou vocês tanto faz como tanto fez? Uma a mais, uma a menos, tanto fez. Não. Vocês, como homem natural, vocês vão buscar aquela ovelha, vai procurar ela até encontrá-la. Sabe por quê? Ali é o seu patrimônio. Porque se você tiver menos uma ovelha, você está diminuindo o seu patrimônio terreno. E assim é o reino do céu, é o que Jesus está tentando explicar a eles. E o verso 5 diz: e achando-a põe sobre os seus ombros, gostoso, ou seja, ele quando acha essa ovelha, ele nem deixa ela ir andando, ele pega ela e coloca sobre o seu ombro com alegria. Quando diz a palavra gostoso, é com alegria, ele sente alegria, ele sente prazer em trazer de volta aquela ovelha perdida. Aí Jesus está falando para eles: vocês natural, quando perdem uma ovelha, louvado seja Deus, um animal, vocês vão em busca dele. Quando vocês acham, vocês se alegram. Vocês pegam aquela ovelha, ainda que ela esteja debilitada, com a patinha quebrada, sem condições de se locomover, vocês pegam ela, botam no ombro e traz até o rebanho e levam até o final. É isso que Jesus está falando. Louvado seja Deus, e pelo questionamento dele. Agora o verso 6, Jesus traz outra palavra que diz: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Louvado seja Deus. Quando esse homem acha essa ovelha perdida, ele reúne os seus amigos, os seus vizinhos. Ele fala: olha, vocês podem ficar tranquilos, não precisa procurar mais não. Eu já achei a ovelha que se perdeu. Agora vamos se alegrar, vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber. É momento de alegria, porque a ovelha que estava perdida, ela foi achada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele se alegra. E assim, a palavra de Deus diz que quando nós conseguimos, através do Evangelho, resgatar uma alma perdida que está longe de Deus, distante de Deus, descompromissadas com Deus, mas que um dia já fez parte do rebanho, se nós conseguirmos trazermos essa alma de volta à casa do Senhor, ao rebanho do Senhor, que é no âmbito espiritual,
louvado seja Deus, e agora é a visão do homem espiritual. Aí diz a palavra de Deus, quando isso acontece, que um pecador se arrepende dos seus maus caminhos e voltam para a casa de Deus, para a presença de Deus, voltam a fazer a obra de Deus. Diz a palavra do Senhor que a festa no céu, louvado seja o nome santo do Senhor, a festa do céu. É por isso que Jesus estava ali pregando, louvado seja o nome santo do Senhor, para os publicanos e os pecadores. Ou seja, quando fala pecadores, Jesus não faz distinção de pecados. Jesus não seleciona pecadinhos e pecadão, não. Jesus falou pecadores, independente de qual foi a sua transgressão. Mas se é pecado diante de Deus, é pecado. Mas Jesus fala, independente do seu pecado, eu estou pronto para te perdoar. Independente do seu pecado, eu estou pronto, louvado seja Deus, para te resgatar e te trazer novamente para a casa de Deus, para a presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o próprio Senhor Jesus, ele fala essa palavra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo de número 11, versos 28. Ali Jesus traz uma palavra para essas pessoas que estão passando por dificuldades espirituais, que não conseguem caminhar na casa de Deus, não conseguem vir para a casa de Deus, não conseguem se firmar, mas também não estão bem. Estão sentindo que a cada dia, louvado seja Deus, cada vez mais estão perdendo a oportunidade de receber de Deus, da vida eterna em Cristo Jesus, pelos caminhos que eles trilharam. Mas chega um ponto que essa pessoa não suporta mais viver esse tipo de vida. E ele fala, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu vou voltar para a casa do Pai. Faz como um filho pródigo. E nós entendemos que logo à frente, nesse mesmo capítulo, Jesus depois traz a parábola do filho pródigo. Louvado seja Deus. Então, Mateus 11, 28, o Senhor Jesus, ele traz uma palavra para essas pessoas que estão nessa condição. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é essas pessoas que o Senhor Jesus quer trazer novamente para a sua casa, para a sua presença. É essas pessoas que muito julgam quando nós estamos conversando com elas, falando das maravilhas de Deus, falando que Jesus sempre tem uma nova oportunidade para aquele que se arrepende. É essas pessoas que o Senhor Jesus quer que nós anunciamos da sua palavra. Louvado seja Deus. E quando essas pessoas se arrependem e vêm, o Senhor pega o fardo deles pesado. Mas eles têm que carregar o fardo do Senhor, que é leve. Aonde o Senhor, ele explica, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, independente de nós já estarmos perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente de nós já estarmos
na comunhão com o Senhor Jesus, caminhando com o Senhor Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus, fazendo a obra do Senhor Jesus, nós temos uma cruz para carregarmos. O que é a cruz, pastor Geraldo? É os momentos difíceis, mesmo como servos e servas do Senhor, fiel ao Senhor, nós vamos passar por alguns momentos difíceis, que é a cruz. Só que esses momentos vai nos trazer experiência. E essa experiência, cada vez mais, ela nos leva a Deus. Por quê? Quando nós estamos passando por momentos difíceis, é a hora que nós mais buscamos a Deus, não é isso? Então, exatamente, é o que vai acontecer. Quando nós passarmos por essa adversidade e buscarmos a Deus, cada vez mais nos achegaremos a Deus. Aí essa cruz, ou esse problema que tentou nos parar, que tentou nos tirar da presença de Deus, da obra de Deus, ele vai ser a ponte para a nossa eternidade. Porque nós vamos negar, louvado seja Deus, rejeitar essas situações e tomarmos posse da promessa que o Senhor nos fez, que é de vida e vida e abundância. Então, a cruz, ela é a ponte para a eternidade com Cristo Jesus. Se nós ficarmos só love, só vitória, louvado seja Deus, nós não vamos buscar Deus. E se nós não buscarmos a Deus, automaticamente nós vamos nos enfraquecer. Automaticamente nós vamos nos distanciarmos de Deus. E ao distanciarmos de Deus, nós estaremos perdendo a comunhão com Deus. E perdendo a comunhão com Deus, nós também perdemos o direito à salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versos 8. Aí agora Jesus traz outra parábola para eles. Versos 8. Aí ele diz: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e veleiro a casa e busca com diligência até que ache? Ou seja, ela não vai acender as luzes, ela não vai buscar, louvado seja Deus, com atenção, ela não vai buscar com zelo, com prudência, louvado seja Deus, a dracma perdida. Ou seja, se você percebeu que está oscilando na fé, se você percebeu que está se enfraquecendo, você tem que ir para onde? Para a luz. Você tem que buscar esse fortalecimento em quem? Em Jesus. Louvado seja Deus. Aí agora Jesus traz esta parábola para eles. Acende a candeia e veleiro a casa e busca com diligência até achar. Aí o versos 9 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. É a mesma situação do pastor que perdeu a ovelha. Ele deixou as 99, ele avisou a sua vizinhança que uma ovelha havia se perdido, mas ele não se acomodou, não. Eu vou esperar para ver se algum vizinho acha, não. Eu vou ficar aqui para ver se alguém vai lá pregar para aquela pessoa que está precisando, que está encalacrada no pecado. Não. Nós é que temos que ir. Podemos sim pedir ajuda às pessoas em oração. Pedir às pessoas para nos ajudar a pregarmos esta palavra, esse evangelho. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque o pastor,
Ele pediu ajuda aos vizinhos, aos amigos, os demais pastores que estavam com ele pastoreando. Mas ele não pediu ajuda e ficou acomodado, não. Ele foi junto, ele foi procurar. E quando ele achou, ele voltou e falou: olha, vocês fiquem tranquilos que eu já achei, louvado seja Deus, a minha ovelha perdida. E agora, para recompensar vocês, nós vamos alegrarmos juntos. Vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber, porque é motivo de alegria, porque esta ovelha, ela estava perdida, mas foi achada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora nós entendemos que nessa segunda parábola que o Senhor Jesus traz ali, para aquela multidão que está ouvindo, principalmente para os escribas e os fariseus que estavam questionando ele, porque ele estava pregando a palavra para os publicanos e pecadores, ele falou: ó, e se a mulher perdeu uma dracma? Ela tem 10, ela perdeu uma dentro de casa, o que ela faz? Ela acende, ela desarruma toda a casa com prudência até achar. Mesmo assim ela comunica à vizinhança: ó, se por um acaso rolou, caiu aí no quintal, ou algum de vocês viu achar aí uma dracma, ela é minha, tá bom? Que eu perdi. Então ela comunicou, mas quando ela achou a dracma que estava perdida, ela fez o quê? Ela comunicou, louvado seja Deus, aos vizinhos, aqueles que ela havia pedido para ajudar ela a encontrar essa dracma. Louvado seja Deus. E ela falou: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Olha, a moedinha que eu tinha perdido eu já achei. Então vocês se alegram, vem cá, vem para minha casa, vamos comer, beber, vamos se alegrar, vamos festejar, porque eu tinha perdido a dracma e eu achei. Eu fiquei só com 9, mas agora eu tenho as 10. Louvado seja Deus, porque Deus não quer que nós venhamos perder nada do que Ele nos deu. Mas para que isso venha a ser uma realidade na nossa vida, nós temos que ter o quê? Zelo. Nós temos que cuidar. Louvado seja Deus. Se por um acaso uma dessas moedinhas se perder, a gente tem que procurar deixar. Se por um acaso uma das 100 ovelhas se perder, nós temos até que pedir ajuda a alguém, mas nós temos que ir buscar essa ovelha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E finalizando esta mensagem, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o que eu já havia falado no início desta mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando uma alma, um pecador se arrepende diante de Deus e volta para a casa de Deus, para a presença de Deus, os santos anjos, eles fazem festa, eles se alegram. Louvado seja o nome santo do Senhor, diante do Senhor. E nessa noite, louvado seja Deus, não será, meu amado, minha amada, diferente na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus, o qual quero já estar finalizando essa mensagem, mas também trazendo, louvado seja Deus, o tema desta mensagem. Louvado seja Deus. Qual é o tema desta mensagem, pastor Geraldo? É: só Deus resgata o perdido. Louvado seja Deus. Este é o tema desta mensagem. Só Deus resgata o perdido. Então tudo que se perdeu, se nós buscarmos direcionado por Deus, nós vamos achar, porque o próprio Deus vai resgatar para a glória do seu nome.
Mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Nós temos que estarmos o quê? Buscando, fazendo a obra, pregando a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, para que num momento essas pessoas se conscientizam de que há alguém que se importa com elas, de verdade. Louvado seja Deus, senão não estariam falando do amor de Deus. Então, a partir do momento que nós nos colocamos em disponibilidade para fazermos a obra de Deus, louvado seja Deus, Deus nos ajuda. Porque pregar a palavra, anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, foi dada a nós essa responsabilidade. Porém, conscientizar o pecado, ou conscientizar o pecador do pecado, isso aí não cabe a nós, cabe ao Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, aquele que nos fortalece, aquele que nos foi enviado pelo próprio Senhor Jesus, ele vai estar colaborando conosco nesta obra. Mas o Espírito Santo de Deus só vai colaborar conosco nessa obra se nós estivermos fazendo a obra. Então, a partir do momento que nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, e o pecador, louvado seja Deus, ele está ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia nos garante que o Espírito Santo de Deus, ele vai, louvado seja Deus, convencer o pecador do seu pecado. Ele vai se arrepender, louvado seja Deus, dos seus maus caminhos, e haverá festa no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos a responsabilidade apenas de anunciarmos a palavra de Deus. Agora, convencer o pecador do pecado, isso aí cabe ao Espírito Santo de Deus. Porque se nós fizermos a nossa parte, com certeza Deus fará a sua. Por isso, o tema dessa mensagem é esse: só Deus resgata o perdido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou só Deus resgata o pecador, como queira. Louvado seja o nome santo do Todo-Poderoso. Que nessa noite o Senhor Jesus, ele possa estar uma vez mais falando fortemente ao nosso coração na revelação dessa palavra. E você, meu amado, minha amada, que ouviu dessa palavra, você que estava ouvindo no templo, ao redor do templo, através deste canal do YouTube, o Templo do Seu Lar, Pastor Geraldo, eu ouvi dessa palavra, eu fui tocado, realmente eu estava longe, distante, afastado, eu fazia parte dessa ovelha, eu era essa ovelha perdida. Louvado seja Deus, mas mediante esta palavra, mediante o Espírito Santo de Deus falar grandemente ao meu coração, eu quero voltar para a presença do Senhor. Eu vou estar orando pela sua vida, mas você tem que confessar com os seus lábios. Fala comigo nessa noite o seu nome para o Senhor Jesus, para que o seu nome novamente seja escrito no livro da vida e do Cordeiro. Louvado seja Deus. Pastor Geraldo, eu não fazia parte das 100 ovelhas. Eu não fazia parte das 10 dracmas perdidas. Mas eu vi com os meus olhos o mover de Deus. Eu vi os milagres de Deus sobre essas duas situações. A ovelha que estava perdida foi achada. A dracma que estava perdida foi achada. Então eu vi o testemunho desta mulher, a alegria que ela sentiu quando achou a sua dracma. Eu vi a alegria daquele pastor quando ele achou a ovelha perdida e ele trouxe ela no seu ombro. E eu senti
Eu me coloquei no lugar deles, eu fiquei muito alegre. E nessa noite, com essa alegria, eu quero também reconhecer esse mesmo Jesus que tem esse grande amor, essa grande preocupação com aqueles que estão longe, que estão perdidos. Louvado seja Deus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero reconhecer o Senhor Jesus como meu único, verdadeiro, exclusivo Salvador. Então, neste momento, fala o seu nome para Jesus, para que o seu nome venha a ser escrito no livro da vida e do Cordeiro, para todos sempre. Amém. Fala isso, fala o teu nome para Jesus, isso. Aí, a partir deste momento, o seu nome também está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Vou estar orando pelas suas vidas neste momento. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, na Tua presença em oração nessa noite, nesse dia. Pai querido, eu quero entregar em Tuas mãos essa vida que voltou para a Sua casa, para a Sua presença, reconhecendo, Pai, que não pode estar longe do aprisco. Pai querido, esta vida que nessa noite reconheceu a sua soberania, quer estar, Pai querido, também embaixo das suas potentes mãos, quer ter a certeza de que o seu nome também está escrito no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. Toma essas pessoas em Tuas mãos, Pai, nos abençoa, os conduza, os guarda, Pai querido, coberto pelo seu sangue a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos assim nessa oportunidade, estarmos orando por esse caderno de oração, por cada propósito, o qual é colocado nesse caderno, como hoje eu tive a oportunidade de estar colocando o propósito daquele varão, o qual ali ele clamou em lágrimas, que ele precisa de um milagre na sua vida, para ele, para a sua família. O Senhor sabe, Pai, o que ele te pediu, e nessa noite, Pai, segundo a sua santa e infinita graça e misericórdia, nós só apresentamos a oração, o propósito diante de Ti, mas o agir obedeceu. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, Pai, nessa noite, nesse dia, Pai querido, toma esse caderno de oração a cada nome, a cada propósito, Pai, que essa pessoa, ela tem buscado em Ti, ela tem suplicado, Pai querido, ela tem clamado a Ti, porque ela sabe que só o Senhor, Pai querido, pode realizar na vida dele, na vida dela, esse grande milagre. Pai querido, como Teu servo, Pai, nessa noite eu apresento a necessidade dessas pessoas diante do Teu altar. Contempla, Pai, segundo a Sua santa e infinita graça e misericórdia, conceda, Pai querido, essas pessoas, Pai querido, a cada nome que está nessa cestinha de oração, a cada processo, a cada pedido, a cada necessidade. Eu não sei o que eles precisam, o que eles te pedem, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla. Pai, segundo a Sua santa e infinita graça e misericórdia, conceda, Pai, a essas pessoas. Abençoa, Pai querido, a cada uma delas, Pai, nessa noite, dando a vitória, para que eles possam louvar e glorificar o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome Todo-Poderoso do Santo de Israel. Vamos também nessa oportunidade já estarmos agradecendo ao nosso Deus por esse dia, por essa oportunidade, por esse culto abençoado, o qual Ele nos permitiu uma vez mais louvarmos e glorificarmos ao Seu santo nome. Porque o propósito de nós estarmos aqui nessa noite é para louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, adorarmos a Deus, agradecermos a Deus por todos os benefícios, todos os livramentos que Ele tem nos dado a cada dia, em nome do Senhor Jesus.
Soberano Deus eterno, Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na tua presença em oração nessa noite, esse dia. Pai querido, Pai amado, esse teu humilde servo clama, Pai querido, pela tua graça, pela tua misericórdia. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, livra-nos, ó Pai, dos homens sanguinários, das balas perdidas, toda sorte de malignidade, toda palavra contrária, toda oração contrária, toda obra, Pai, de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, de magia negra, todo trabalho de voodoo contra a nossa vida feito, Pai, nas encruzilhadas, na estrada de subida, na estrada de descida, na linha do trem, na linha de subida, na linha de descida, na cachoeira, na mata virgem, na praia, na beira da praia, no mar, na porta do cemitério, dentro do cemitério, na catatumba, no cruzeiro, no necrotério. Pai querido, aonde quer que foi feita uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, um trabalho de voodoo para tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa harmonia, Pai querido, para travar a nossa vida pessoal e a nossa vida espiritual, neste momento, ó Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, todo mal sai e não volte nunca mais. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Levante as mãos para os céus, recebam raio de luz e cante comigo, aleluias. O dono da bênção é Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doce consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos aqueles que creem digam amém. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Está terminado mais um culto em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.